ZYH 590, Rádio Assunção, AM 620 kHz. Assunção! A Rádio Assunção apresenta Saúde em Dia, a sua dose diária de saúde. Produção e direção do médico Arruda Bastos. Programa que aborda os temas mais importantes da medicina, gestão e da saúde. Entrevistas, dicas de saúde e tudo para o seu bem-estar. Participe pelo telefone, Twitter ou Facebook. Não perca Saúde em Dia com Arruda Bastos. Agora viva melhor com Saúde em Dia aqui na Rádio Assunção. Doutora Arruda Bastos. Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Assunção AM 620. Hoje, 3 de fevereiro de 2014, apresentamos com muito prazer a 6ª edição do programa Saúde em Dia, a sua dose diária de saúde. Hoje, nós vamos abordar um tema que é super importante, que é o câncer de mama. O câncer de mama é a doença que mais mata as mulheres no Brasil, fazendo 13 mil vítimas por ano, segundo o Instituto Nacional do Câncer. É o segundo tipo de câncer mais frequente no mundo e é o mais comum entre as mulheres, configurando 22% dos novos casos de câncer a cada ano. Apesar de tudo, se o problema for diagnosticado cedo e tratado corretamente, tem altíssima taxa de cura, até 95%. Para reforçar a importância do diagnóstico precoce e esclarecer algumas dúvidas, estamos hoje no programa com o médico oncologista Luiz Porto, que vai responder as perguntas mais comuns sobre o câncer de mama. O que é o câncer de mama? Quem pode ter câncer de mama? Câncer de mama tem cura? Câncer de mama é o tema de hoje no Saúde em Dia. Saúde em Dia, a sua dose diária de saúde, aqui na Rádio Assunção. Produção do médico Arruda Bastos. Saúde em Dia, entrevista. Bom, estamos com o Dr. Luiz Porto. Ele era para estar ao vivo no nosso programa, mas teve que fazer uma viagem de última hora. Está conosco na linha para abordar exatamente esse tema do câncer de mama. Boa tarde, doutor Porto. Boa tarde, Arruda. É um prazer grande estar no seu programa. Bom, muito obrigado aí. Junto aqui na bancada, eu estou com o jornalista Ronald Machado. Boa tarde, Ronald Machado. Boa tarde, doutor Porto. Boa tarde, doutor Arruda Bastos, quero lembrar que ex-secretário da Saúde do Estado de Ceará. E boa tarde às pessoas que estão agora nos ouvindo, doutor Porto. Porto, uma pergunta inicial aqui. As perguntas são encaminhadas pelo Facebook, pelo Twitter e direto aqui no nosso telefone da Rádio Assunção. Qual é o telefone, Albano? 3244-9449. Uma pergunta aqui, doutor Porto. Primeira pergunta do ouvinte da Maria Aparecida, lá do Montese. Ela pergunta, por que o câncer de mama aparece nas mulheres? Bem, mas primeiro dar boa tarde também ao Ronaldo Bastos e dizer que é um prazer responder essa pergunta. Por que o câncer, não só o câncer de mama, como outros cânceres atingem as pessoas? Os cânceres são resultado de mutações. As nossas células da pele, da mama, do intestino, dos órgãos genitais e de todos os órgãos, à exceção do tecido nervoso, estão se multiplicando frequentemente por estímulos naturais ou mesmo por algum dano que possam receber. Então a mama, todos os meses, principalmente relacionado com o ciclo menstrual da mulher, ela sofre uma grande multiplicação das células dos seus ductos, os canais por onde sai o leite. Essas células ductais se multiplicando muito, podem surgir mutações. E essas mutações, quando ganham autonomia e que são diferentes do tecido normal, elas podem invadir a mama, podem invadir outros órgãos, e a isso nós chamamos de câncer. Então, o câncer de mama, ele é comum nos mamíferos por conta dessa ação hormonal que acontece todos os meses durante o ciclo sexual da mulher.
os seres humanos têm câncer de mama. As cadelas, as gatas e outros mamíferos, todos podem, de alguma maneira, desenvolver esse tipo de câncer. Doutor, nós estamos conversando com o doutor Luiz Porto, especialista em oncologia, médico oncologista. Ô, doutor Luiz, tem uma dúvida que persiste aqui, em alguns ouvintes, por sinal, sobre a genética e sobre também a alimentação e sobre o estresse. São 3 fatores positivos, quer dizer, de forma negativa, com relação a, vamos dizer, a ascendência do câncer, ao crescimento? Bom, as células, elas têm todas as nossas células têm o mesmo genoma, os genes são todos iguais. Se um gene na mama se modifica, essa célula se torna diferente. Então, as mutações, elas são perjudiciais. Elas podem ser controladas pelo próprio organismo, que tem essa tipo de defesa, ou então elas podem assumir uma agressividade maior e o organismo perde o controle e ele passa a ocupar todo o órgão e dá metástase e matar a mulher. Então, as mutações, os genes que sofrem as mutações, eles podem ser prejudicial e o desenvolvimento do câncer é resultado dessas mutações em alguns tipos de genes. Vejam bem, há pouco tempo nós ouvimos a Angelina Jolie, que retirou as suas mamas para se prevenir do câncer. Por quê? Porque, no caso dela, ela herdou de sua mãe uma mutação que favorece tanto ao câncer de mama, que ela tinha 85% de chance de, no curso de sua vida, desenvolver o câncer. Então, ela optou por retirar as suas mãos para não desenvolver aquele tipo de câncer. Ok, e o caso, então, só continuando, da preservação, quer dizer, da prevenção, melhor dizendo, as pessoas que têm essa genética já familiar, quer dizer, na família já tem pessoas que têm câncer e tal. Como é que ela deve proceder? Ronald está falando, Ronald Machado. Bem, identificando uma mulher que tem uma história familiar muito forte, mãe, irmãs com câncer de mama, nós temos 2 saídas. Se nós tivermos condições, nós vamos saber se ela é uma mutante, tipo Angelina Jolie. Se ela for uma mutante, tem indicação, discutindo com a paciente, da retirada profilática de suas mamas. Seria uma prevenção ativa, retirar o órgão que poderia mutar. Mas entre nós, infelizmente, isso aí são casos raros, apenas um percentual muito pequeno de mulheres com essa mutação, então nós não raramente fazemos essa pesquisa entre nós aqui. Mas bem, se a mulher tem uma história familiar muito, muito forte de câncer de mama, a gente precisa identificar qual foi a idade que os seus familiares tiveram câncer. Por exemplo, se a sua mãe teve câncer aos 45 anos, aos 30 anos, essa mulher deve começar a ser investigada sobre a possibilidade de estar desenvolvendo o câncer. Porque o câncer leva de 8 a 10 anos para ele se manifestar. Então, quando uma mulher palpa um nódulo maligno da mama, ele já tem de 8 a 10 anos de evolução. Então, se a mulher tem a sua mãe que teve câncer aos 50 anos, 10 a 12 anos antes daquela idade, a mulher deve estar procurando um mastologista, um especialista, que vai investigar se ela tem alguma transformação nas suas mamas. E como é que isso é feito? Isso é feito pelo exame clínico, pelo próprio médico, que também pode identificar alterações muito precoces, como pode ser feito pelos exames de imagem. A mamografia é o método mais utilizado para o rastreamento do câncer. Nas mulheres jovens, não é um método muito eficiente. Então, a gente pode associar a mamografia ao ultrassom e, excepcionalmente, usamos também a ressonância magnética para identificar se aquela mulher está sofrendo alguma transformação em suas mamas. Ok. Você pergunta, Saúde em Dia responde. Doutor Porto, nosso ouvinte aqui, Gianni Fontinelli, pergunta qual a importância do autoexame das mamas. Bem, Gianni é o meu colega de turma. É importante a sua pergunta, porque esclarece uma situação que modificou-se um pouco nos últimos anos. Quando nós não dispunhamos da mamografia de rastreamento, a identificação do tumor, na maioria das vezes, ou era feita pela própria paciente
que palpavam um nódulo em suas mamas ou pelo médico. Mas como eu falei na resposta anterior, quando a mulher põe a mão na mama e palpa um tumor de apenas 1 centímetro de diâmetro, ele já tem de 8 a 10 anos de evolução. Então, ele já tem chance de ter dado metástases para outros órgãos, para ossos, para fígado, para pulmões, quando a curabilidade é muito baixa. Então, descobriu-se que quando o diagnóstico é feito nessa situação, não dá os mesmos resultados de quando o tumor é detectado em situações mais iniciais, onde às vezes o único achado é na mamografia de um agrupamento suspeito de microcalcificações. Então, com essa visão, Geni, então o autoexame das mamas, ele perdeu algum espaço no sentido de diagnosticar o tumor mais precocemente. Ele ainda deve ser feito pelas mulheres que devem conhecer as suas mamas e, ao notar qualquer alteração, deve procurar um especialista que muitas vezes detecta antes do tumor palpável alterações nas mamas e com um exame complementar, uma mamografia ou um ultrassom ou mesmo a ressonância, pode detectar lesões mais iniciais com mais chance de cura. Então o autoexame ainda é importante, principalmente para a mulher conhecer as suas mamas, mas ele não é o mais importante para o rastreamento. Para o rastreamento, o método considerado padrão ouro é a mamografia. Porto, uma pergunta então aqui do ouvinte, você que falou em mamografia, a dona Maria Lima, lá no Conjunto Ceará, pergunta em que idade a mulher deve procurar fazer a mamografia? Bem, tem duas situações, dona Renata. Se a mulher não tem nenhuma história familiar de câncer de mama, não tem nenhum outro fator de risco, a sua pergunta merece um esclarecimento sobre fatores de risco. São fatores que aumentam o risco da mulher ter câncer de mama. Primeiro, as mulheres que não tiveram filhos durante a vida, têm mais risco de ter câncer de mama. As mulheres que levam a vida sedentária, as que bebem bebida alcoólica frequentemente, as mulheres com sobrepeso. Então, essas mulheres têm mais risco de ter câncer de mama. E as mulheres que têm história familiar, como eu já falei antes. Então, se essa mulher não tem nenhum desses fatores de risco, a mamografia deve começar, mesmo que ela não sinta nada, que não tenha risco, ela deve começar aos 50 anos. E deve ser repetida a cada 2 anos, mesmo que ela não sinta nada. Ou em intervalos menores, se durante uma consulta que deve ser anual ao mastologista após os 50 anos, ela não encontrar nenhuma alteração. Então, ela repete de 2 em 2 anos. Se o mastologista encontra alguma coisa, esse intervalo deve ser menor, mas vai depender da indicação do seu médico. Se não tem achados médicos, se não tem riscos, ela vai ser repetida pelo resto da vida, de 2 em 2 anos. Doutor Porto, uma pergunta aqui da dona Aline Mariana, lá no Meireles. Ela pergunta se silicone causa câncer ou atrapalha o diagnóstico. O silicone, ele é muito empregado como forma de melhorar a estética das mamas. As mulheres que têm mamas muito pequenas ou que têm mamas muito flácidas, frequentemente colocam prótese de silicone. No começo havia algumas dúvidas se o silicone provocava câncer. Hoje se sabe que não. O silicone não tem nenhuma relação com o aparecimento do câncer. O silicone também, até bem pouco tempo, dificultava o diagnóstico das lesões iniciais. Mas com o advento de novas técnicas de mamografia, tem uma técnica chamada de Ekeland, que é um médico sueco, ele desenvolveu uma técnica que é hoje usada em todo o mundo, que permite estudar adequadamente as mulheres que têm prótese de silicone. Então a prótese de silicone, acompanhada adequadamente, não aumenta os riscos de ter câncer de mama, nem dificulta o diagnóstico nas fases iniciais. Ok, eu só quero lembrar aqui, fala Ronald Machado, que nós estamos diariamente, do 12:30 a 1h da tarde. Eu, aqui assessorando o doutor Arruda Bastos, que tem um programa Saúde todo dia, de segunda a sexta. Hoje está conosco o médico oncologista, especialista em câncer, doutor Luiz Porto. Eu vou aproveitar, doutor Luiz, e queria saber do senhor o seguinte, a erradicação, tá certo, dessa doença gravíssima que é o câncer. E quais são os riscos maiores hoje de tipo de câncer? Por exemplo, é pulmão, é coração, é não sei o que e tal.
se nós estamos próximos já da erradicação? Bem, a erradicação do câncer provavelmente nunca vai acontecer. Porque nós só estamos aqui na Terra, os homens, por conta das mutações, que foram mutações bem-sucedidas. Os seres unicelulares evoluíram, se tornaram mais complexos, graças a evoluções bem-sucedidas. Mas no meio das evoluções bem-sucedidas, há as evoluções para tumores malignos. O que vai progredir, talvez num espaço curto de tempo, é a possibilidade de controlar a doença quando ela aparece, de diagnosticá-la mais cedo, de em pouco tempo atingir os alvos genéticos, aqueles genes que estão alterados, e bloqueá-los. Então, em pouco tempo, nós vamos cada vez curar mais os vários tipos de câncer. Eu posso adiantar que quando nós começamos a oncologia há mais de 30 anos atrás. Ok, nós estamos aqui apresentando o programa Saúde Todo Dia. Hoje tivemos uma pequena falha, mas estamos retornando já. Pode continuar, doutor Porto. Bem, então, voltando ao que eu dizia, a curabilidade do câncer está cada vez mais próxima. A sua erradicação, não. Porque o envelhecimento da população, a expectativa de vida no Ceará, em 1950, era de apenas 42 anos. Em 2000, ela já estava por volta de 72. E atualmente nós estamos perto de 78, 80 anos, a expectativa de vida do cearense. Então, quanto mais nós vivemos, mais nós nos expomos às doenças chamadas crônicas, as doenças do coração, as doenças dos vasos sanguíneos, as tromboses, as doenças do esqueleto e ao aparecimento de cânceres, porque com o envelhecimento, assim como nossos músculos ficam mais frágeis, também o nosso sistema imunológico, que é o responsável pelo controle das mutações. Então, provavelmente as mutações vão sempre acontecer, mas cada vez mais nós conseguimos controlá-las. Já hoje a chamada terapia-alvo, onde você bloqueia o gene que é o responsável pelo desenvolvimento de alguns tipos de câncer. Isso já acontece para o câncer de mama, por exemplo. Existe uma droga hoje chamada Herceptin, que já é usada no Ceará a nível de SUS para as pacientes que necessitam, que essa droga, ela, em 1/3 das mulheres, ela dá resultados excepcionalmente bons. Então, de cada 3 mulheres, uma se beneficia desse tratamento. Cada 3 mulheres com câncer de mama. Isso foi um grande avanço do tratamento. Então, eu diria que a erradicação da doença, nunca. O controle da doença e a transformação dela numa doença crônica como o envelhecimento vai acontecer no espaço relativamente curto de tempo, assim nós imaginamos. Saúde em Dia, a sua dose diária de saúde, aqui na Rádio Assunção. Produção do médico Arruda Bastos. Bom, voltamos para o programa Saúde em Dia. Porto, agora pinga fogo, faltam 10 minutos para o programa final, para a parte final do programa. Uma pergunta aqui do nosso ouvinte João Hércules. Além do caroço na mama, quais os outros sinais e sintomas que devem preocupar a mulher? Bem, o endurecimento de uma área da mama, mesmo que não seja um caroço, mas um endurecimento, uma dor localizada, alterações na pele, alterações do bico do seio, esse bico do seio se encolhe, ou ele desvia para um lado, ou ele fica ferido, fica ulcerado. O aparecimento de caroços na axila são sinais do câncer de mama. Infelizmente, esses sinais, quando aparecem, já não é uma doença inicial. A doença inicial, que pode ser detectada sem nenhum sintoma, ela só é detectada pelos métodos de imagem, a mamografia principalmente, ou a ressonância magnética, ou mesmo o ultrassom pode detectar antes de aparecerem esses sinais na mama. E eu queria dizer que, antes que já temos um pouco tempo, falar um pouco da situação do nosso estado, como está o controle do câncer de mama no Ceará. Há cerca de 7 anos, no início da administração Cid Gomes, o então secretário de Saúde, João Ananias, nos convidou, e nós ainda está em fase final de implantação, um comitê estadual para controle de todos os cânceres que mais incidem na nossa população.
E o câncer de mama, como tal, vem merecendo uma atenção especial. Com o apoio do governo federal, nós expandimos mamografia para todas as mulheres que procuram serviço médico, ou mesmo aquelas que são procuradas para o rastreamento pelas equipes de saúde da família. Então a gente está levando a mulher que precisa fazer mamografia a realizar esse exame antes que apareça algum sintoma. E na administração Arruda Bastos, onde foram expandidas as policlínicas, que em cada policlínica tem uma unidade que permite o diagnóstico precoce do câncer de mama, a gente tem desenvolvido equipes. O câncer de mama, o câncer em geral, e particularmente o de mama, merece ser abordado interdisciplinarmente. Nele participa a equipe de saúde básica, trazendo a mulher para o exame, aqueles que trabalham nas policlínicas, fazendo a exploração diagnóstica, e as unidades especializadas, chamadas CACONs e UNACONs, onde existem vários CACONs no Ceará, na cidade de Fortaleza, Sobral e no Crajubá, onde as pessoas podem ser tratadas. Então, há uma rede de atenção ao câncer de mama no Estado, que vem se diversificando. Há um projeto do controle global do câncer de mama, apoiado pelo atual secretário de Saúde, o secretário Ciro Gomes, que nos autorizou a fazer esse planejamento global, e a gente espera que essa abordagem interdisciplinar e global do nosso Estado permita diagnosticar cada vez mais cedo o câncer de mama na mulher cearense. Doutor Porto, uma pergunta aqui, se a doença também atinge os homens, do Israel Cordeiro. Bem, é uma pergunta boa, Israel. O homem também tem mama, mas só que a quantidade de tecido mamário na mama do homem é mínima, então tem muito menos chance de ter câncer de mama, porque não tem praticamente tecido mamário, e além do mais, não tem ação dos hormônios femininos, que são aqueles que desencadeiam o câncer de mama. Mas há uma estatística que é praticamente em todo mundo, de cada 100 cânceres de mama em qualquer região do globo, de 2 a 3% nós encontramos em homens. Aí há alguns fatores de risco para o homem ter câncer de mama. Aqueles homens que têm, onde há famílias com grande número de câncer de mama nas mulheres, também nos homens há mais risco de desenvolverem câncer de mama. E aqueles homens que, no transexualismo, onde o homem passa a abusar do uso de hormônios sexuais femininos, as mamas se desenvolvem e o risco passa a ter muito próximo do câncer de mama na mulher. Além do mais, com o envelhecimento também, que os hormônios, o homem também produz hormônio feminino. Com o envelhecimento, o nosso fígado, que é responsável pela inativação desses hormônios, passa a não funcionar muito adequadamente e as mamas desenvolvem a ginecomastia do envelhecimento. Nesses casos também, há maior chance de desenvolvimento de câncer de mama. Felizmente, como eu lhe falei, o percentual é muito pequeno e há um grupo que merece mais cuidado, e o homem também deve, quando tem ginecomastia, deve conhecer as suas mamas e, eventualmente, fazer consultas com mastologistas ou, às vezes, fazer mamografia e ultrassonografia quando tem algum nódulo palpável. Bom, Porto, estamos chegando no final, quero agradecer a sua entrevista aqui na Rádio Assunção, do programa Saúde em Dia, agradecer pela sua disponibilidade, já programar uma outra data para que você possa vir ao vivo para responder também as questões que ficaram aqui ainda em abertos. O Ronald Machado tem uma pergunta final. Diga, Ronald. Doutor Porto, essa prevenção deve ser feita, assim como os homens, como nas mulheres, de quanto em quanto tempo? E depende de quê? Bem, nos homens é mais difícil, e infelizmente os casos de câncer de mama nos homens são diagnosticados quase sempre em estágios avançados. Mas quando o homem nota algum broto mamário desenvolvido, ele deve também se palpar e se consultar-se com um especialista que vai avaliar, eventualmente fazer algum exame de imagem. Mas não há um programa semelhante ao rastreamento para os homens como há para as mulheres. Porque não há trabalhos que tenham mostrado que se justifique expor os homens a fazer mamografia. Então, o que deve acontecer quando o homem tem broto mamário presente é conhecer esse broto mamário e consultar-se para saber como vai ser acompanhado por um especialista. E nas mulheres?
período? Nas mulheres, não. Nas mulheres, as mulheres devem conhecer as suas mamas. Se tem fatores de risco aumentado, a consulta ao especialista deve ser anual. Se não, essa consulta começa aos 35 anos e aí ela passa a consultar anualmente com o mastologista e fazer a mamografia de acordo com a sua indicação. E mesmo que ela não sinta nada e que não tenha fatores de risco, após os 50 anos ela deve iniciar o programa de rastreamento pela mamografia, que deve ser feita bienal, quando ela não tem nenhuma alteração. E deve ser feita com intervalos mais curtos, quando o mastologista indicar um programa mais intensivo. Ok, esse programa, doutor Porto, só para conhecimento geral, ele é patrocinado pelo SUS? Sim. O SUS oferece mamografia para todas as mulheres acima de 50 anos. Infelizmente, Ronaldo, as mulheres no Ceará não estão suficientemente informadas, e mesmo quando nós oferecemos programas ideais, nós montamos um programa no bairro Rodolfo Teófilo, um programa financiado pelo Banco do Nordeste, onde nós oferecemos mamografia a todas as mulheres que tinham indicação naquele bairro. Essas mulheres foram visitadas em suas residências e um percentual muito grande dela recusou-se a fazer a mamografia ou a consulta com o mastologista. Aí há muitos temores, o medo de encontrar o câncer, o medo da dor da mamografia, que felizmente cada vez a gente consegue técnicas que diminuem essa dor da mamografia, o medo do tratamento, da mutilação. Então, infelizmente, esses temores da mulher têm feito com que elas não procurem um programa oferecido pelo governo federal, estadual e municipal que permita o diagnóstico mais precocemente. Bom, agradecendo agora, doutor Porto, vamos aguardar uma próxima data. Obrigado para você. A Rádio Assunção e o Programa Saúde em Dia agradece. Eu que agradeço a oportunidade de falar aqui e peço desculpas por não ter estado presente aí em Fortaleza hoje. Bom, obrigado aí. Amanhã o nosso tema vai ser transplantes. Nós vamos contar aqui no estúdio com a coordenadora da Central de Transplantes do Estado do Ceará, a doutora Eliana Régia Barbosa. A doutora Eliana Régia coordena já há 7 anos a Central de Transplante do Estado do Ceará e é uma grande coordenadora e um grande tento do Estado do Ceará, está nas primeiras colocações com relação à captação de órgãos e também na realização de transplantes. Então, as perguntas já podem ser encaminhadas a partir de agora no facebook.com/RudaBastos, o Twitter @RudaBastos ou então por e-mail. Como também amanhã pode as perguntas serem feitas pelo telefone da nossa Rádio Assunção. 3244-9449. Bom, agradecendo a audiência, fiquem agora com Fernando Maia, Louro Maia e Tino Holanda e vão comandar um dos programas de maior credibilidade do Rádio Cearense. Obrigado pela audiência, fica com Deus e tudo pela saúde do nosso Brasil! A Rádio Assunção apresentou Saúde em Dia. A sua dose diária de saúde. Produção e direção do médico Arruda Bastos. Programa que aborda os temas mais importantes da medicina, gestão e da saúde. Entrevistas, dicas de saúde e tudo para o seu bem-estar. Saúde em Dia com Arruda Bastos. Agora viva melhor com Saúde em Dia aqui na Rádio Assunção.